E o passo 4 é encaixar as viagens no calendário anual. Então, agora que você já marcou os feriados, já marcou as possíveis férias, enfim, já cortou ali os compromissos da agenda, já marcou o que dá, o que não dá pra fazer, você consegue enxergar, fica muito mais fácil de ver quando você vai conseguir fazer viagens maiores, quando você vai fazer as viagens menores, então fica tudo extremamente visual e fica mais fácil daí pra gente destrinchar e fazer essa montagem das viagens. Então agora a gente vai pro computador para mostrar como é que vai ficar o calendário com um exemplo das minhas viagens. São 5 viagens que eu estou pensando em fazer nesse ano. O que a gente precisa ter já claro nesse primeiro momento? Os nossos critérios aqueles critérios que vão nos ajudar a selecionar as viagens. Então, o que eu coloquei aqui? Como é que vai funcionar para mim? Essa aqui da viagem da Alemanha. O que eu coloquei? De critério. Pode ser outro lugar, então é flexível em relação à promoção de passagem. Então eu posso trocar essa viagem se eu encontrar um preço de passagem muito melhor para outro lugar da Europa, que eu esqueci de colocar que pode ser outro lugar da Europa. Prioritariamente eu gostaria de ir para a Europa, de preferência para a Alemanha, mas se não der, pode ser outro lugar. A viagem do Chile pode ser para outro país da América do Sul, desde que ela seja uma viagem em conta. Como eu já levantei os custos, depois você vai ver, eu já tenho uma noção de preço. Então, se a viagem for dentro desse orçamento ou menor, melhor ainda. Então, se eu encontrar alguma coisa para a América do Sul que seja mais barato que essa viagem para o Chile, eu possivelmente trocaria. A viagem de Brasília. Como eu já tenho um compromisso fixo, que são essas datas aqui que eu já coloquei no meu calendário, eu quero, pelo menos numa dessas oportunidades, aproveitar a região de Brasília, conhecer a cidade, conhecer outras coisas ao redor da cidade também. Então, eu gostaria de fazer esse passeio. Aqui na viagem do Rio, na verdade, pode ser até qualquer outra região do Brasil, e aí eu sou flexível em relação a resgatar essa passagem com milhas. Então, tenho preferência por ser no Rio? Tenho, mas se não tiver um preço legal no trecho por milhas, pode ser para outro lugar que esteja com uma promoção legal saindo de Florianópolis. Então, pode ser outro lugar no Brasil. E aí, a última viagem, Serra Catarinense, também eu tenho flexibilidade, pode ser uma outra viagem que seja de carro para perto, até no máximo uns 500 quilômetros aí de deslocamento da minha cidade. Aqui a ideia é realmente ser uma viagem mais econômica, que eu não precise gastar com passagem, não precise ter gastos pesados. Provavelmente essa daqui eu não preciso trocar de local, porque a chance de eu conseguir viabilizar ela é bem grande, claro, tirando que eu tenho que fugir um pouco da alta temporada, porque daí é um pouco mais caro. Bom, quase que eu esqueci de falar, né? Além de todos esses critérios, tem o critério do custo total. Ele é um critério super relevante para mim. Então, eu vou te mostrar aqui nessa outra aba como é que estão as minhas viagens. Vou até reduzir aqui reduzir o zoom. Aqui estão as 5 viagens que eu gostaria de fazer com os valores mais detalhados. Então, eu levantei os custos delas para eu poder também levar em consideração se eu vou conseguir bancar todas essas viagens no ano ou não. O que nós vamos fazer? A gente vai jogar isso aqui no calendário agora, vamos tentar encaixar então. Aqui eu já botei mais ou menos quantidade de dias que eu acho legal para cada uma dessas viagens, então isso também, tendo essa quantidade total de dias, fica muito mais fácil para você olhar para o calendário e encaixar as coisas, é muito mais prático. Então, vamos olhar para isso daqui. Vou para o calendário. Essa viagem aqui da Alemanha, 28 dias, precisa ser nas férias, porque ela é uma viagem longa. Eu já coloquei as minhas férias aqui para dezembro. Então, eu botei uma outra legenda aqui de viagem. Como férias é férias, eu não preciso vir aqui e usar essa legenda. Então, eu vou só escrever que as minhas férias aqui vão ser para a Alemanha. A princípio, vai ser a viagem da Alemanha que eu vou executar nas férias e encaixa aqui nesse período que eu botei mais ou menos 30 dias. A viagem aqui na minha lista tá dando 28, então fechou, tá encaixando. A segunda viagem é do Chile, 7 dias. Eu levei em consideração fazer no feriado de abril, nesse feriadão aqui do dia 16 ao dia 23. Então eu pego
Isso aqui, que é a minha legenda de viagem. Então, é do dia 16 ao dia 23, dá mais ou menos uma semana. Então, isso aqui seria a viagem do Chile. Então, eu posso colocar aqui. Essa de rosa é Chile. Ui. A próxima, Brasília. Eu tô levando em consideração que eu vou ir para Brasília em junho, que é um dos meus compromissos. Então, do dia 6 ao dia 13 eu consigo aproveitar Brasília. E aí, o verde é a viagem de Brasília. E eu coloco aqui Brasília. Ou você poderia escrever do lado, como eu escrevi as datas dos feriados também, tranquilo. Próxima, Rio de Janeiro, de 4 de setembro a 8 de setembro. Então, de 4 a 8. Vou pegar isso aqui. Então, essa viagem de roxo é Rio de Janeiro. Ou outra cidade do Brasil, de acordo com o meu critério, desde que eu ache passagem com milhas. E aí, aqui é da Serra Catarinense, do dia 9 de outubro ao dia 13 de outubro. E aí, essa viagem aqui é a viagem da Serra. E aí, eu fico com o meu calendário organizado. Esteticamente falando, aí você pode escolher outra forma de organizar ele. Se for na mão, talvez seja até mais fácil. Você vai ali e destaca, pode fazer com lápis e aí fica fácil apagar, enfim. Mas eu tenho a minha programação do ano aqui e eu consigo me organizar.